Boa noite, boa noite. Olha, a Maria José está aqui com a gente, Leila também, Ana Danino. Bom estar com vocês, a Carla da Casa Frida. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. A gente está aí com gostinho de quero mais, com Luiz Fernando Carvalho falando sobre a história, né, da vida dele em relação ao cinema. E é um cara extremamente inteligente, é um cara que leva a GH para o cinema e que, de alguma forma, mobiliza todo um processo. Ele fez um filme que, para mim, é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, que ele fala, né, nessa entrevista, ela vai estar disponível no nosso próximo, no site, a entrevista dele na íntegra vai estar disponível no nosso próximo encontro, que eu achei fabuloso. E ele faz o Lavoura Arcaica, né, do Raduan Nassar, é uma adaptação do romance do Raduan Nassar, que é um filme com Selton Mello como ele chama? Raul Cortez. Impressionante a direção, a adaptação que ele faz, ele recria uma fazenda, né, que ele fala do patriarcado, ele fala aí do patriarcado, ele fala da história de como ele faz as adaptações para o cinema, e ele faz um trabalho incrível no Lavoura Arcaica e a gente vai discutir. Eu só, na verdade, eu estou com uma surpresa para esse filme. Não dá para adaptar com a Clarice. Eu queria até trazer, porque ele faz, leva para o cinema Maria Fernanda Cândido com a GH. E ele faz um trabalho assim, ele mergulha na obra, né? Ele não compara o GH como gênero humano, mas ele compara ao gênero do homem, o homem. Porque olha que coisa impressionante, a GH, ela mergulha no nada, né? Ela vai nos primórdios da existência, ela vai lá no começo, ela vai no núcleo do ser. E fiquei tomada por um seriado do Spielberg que chama A Vida no Nosso Planeta. E quem narra é o Morgan Freeman. Depois eu vou colocar o link para vocês assistirem. E eu fiquei impressionada como esse seriado são 8 episódios que eles começam, ele conta toda a história do planeta Terra e os animais do planeta Terra, né? De onde nós viemos, né? E a Clarice vai, então, e claro que ele faz uma alusão às baratas, que as baratas sobrevivem, as baratas estão no mundo desde os primórdios, desde o do início. E aí o que que a GH me traz e que esse seriado me trouxe também? Mexeu muito comigo, porque nós somos parte de um todo, de uma única coisa, de uma única célula, e a gente está todo mundo conectado um com o outro de alguma forma. E ela chega nesse espaço vazio, nesse nada em que ela vai desconstruindo o deserto, ela vai desconstruindo os animais, ela vai nas hecatombes, ela vai na destruição do planeta, ela vai destruindo aquele prédio que ela reside para chegar à inexistência e ter uma alegria, né? Uma alegria difícil, uma alegria que aquela não consegue nomear, ela não consegue nomear o que ela viveu porque ela chega na essência dos processos, né? E né, quando ela chega na essência, ela se iguala ao todo. Ela se iguala com a Janaína, ela se iguala com o mundo, ela desconstrói o amor, ela se desconstrói completamente para poder voltar para a Terra. Então, e ele fala, o Luiz Fernando fala que a Clarice tem essa coisa xamânica, né? Que é a oralidade, que eu achei o máximo. Ele fala que a oralidade é uma espécie de uma magia, de um ritual tribal, em que as pessoas, num círculo, se reúnem, né? E começam a dar o ar da palavra, e as pessoas ficam encantadas com as palavras. E ele fala da sétima arte, ele fala do cinema, ele fala como o cinema também nos transporta para uma outra, né, uma outra dimensão. E a Clarice, que a gente está aqui com a Casa Frida também, estudando a vida da Clarice através da obra do Benjamin Moser. Depois a Carla vai colocar aqui para a gente. A gente esteve presente aqui, estou vendo um pessoal querido que estava junto com a gente lá nessa reunião.
E foi muito bacana, porque a gente vai mergulhando na história da Clarice. E a Clarice, claro, os historiadores, os biógrafos da Clarice entram no processo de entender de onde vem a Clarice, né? Se ela é brasileira, se ela é judia, se ela é ucraniana, qual é essa identidade dessa mulher? E ela traz para mim, ela traz no lance da GH, essa coisa de que ela é um pouco de todo mundo, na verdade. E nós somos um todo, nós pertencemos um ao outro, né? E ela tem muito. No livro tem o lance da metafísica também, né? Ela transcendendo, o tempo todo ela está transcendendo, ela está se metamorfoseando e está se transformando no nada. Ela vai buscar, ela fala do deserto, ela fala do sal, ela fala do homem, ela fala da Bíblia. Ela vai voltando, ela fala dos animais, ela fala dos insetos, ela vira borboleta, ela fala das águias, ela tem um universo absurdo de animais, por isso que eu voltei na vida do nosso planeta, que eu fiquei impactada, e como aquilo me remeteu, como aquilo mexeu comigo, me remeteu à obra, ao romance da GH, aqui que a gente está estudando. Então é isso, estou feliz de estar com vocês, eu estou. A Clarice, de alguma forma, eu não sei o que acontece, a gente acaba ficando, fazendo parte de uma confraria do silêncio, né? Que ela tanto traz o silêncio, né? A gente escuta a voz do silêncio, que é a voz do início, que é a voz do princípio, que é essa voz que nos aquieta e que nos cala e que, de alguma forma, sem palavras, faz a gente entender de onde a gente, de alguma forma, de onde a gente veio, que não existe a nacionalidade em si, existe a comunhão do homem, que é o mais bonito, né? Que é o que ela traz, que é essa paixão que ela traz com a GH. Então, uma boa noite. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas, bem-vindo ao Clube do Livro, que a gente está, a nossa ciranda, na verdade, e que é muito bom estar com vocês, é muito bom poder estar junto, e é muito bom poder se transportar a esse universo clariciano que nos tira da Terra e que nos desconstrói e nos faz, de alguma forma, nos dar as mãos o tempo todo. A gente está dando a mão umas para as outras e estamos juntos nesse processo. Boa noite, bem-vindos. Maria Augusta aqui, Aninha aqui, gostoso. Leila também, vai ser bom te ouvir. E agora eu vou passar a palavra para Carla. Boa noite, Carla, bem-vinda. Olá, obrigada. Prazer estar aqui. Estou aqui representando a Casa Frida para a gente seguir. Na verdade, retroceder uma leitura que a gente já tinha pré-definido para o último encontro. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Até conversando com a Cláudia um tempo atrás, e que a gente, quando terminou o nosso último encontro aqui da leitura da Paixão segundo o GH, nossa, mas faltou muita coisa. Eu acho que a gente vai ter que voltar e reler alguns capítulos finais para poder se aprofundar com mais calma. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nesse movimento de retorno e até nessa minha releitura agora, né? Porque a gente já tinha feito essa leitura anteriormente e agora eu acho que com mais calma e ficando só nessas 6 partes, entrei ali também atravessei uma outra porta aqui junto com a Clarice, que é um pouco essa descrição que ela vai fazendo, né, dessa parte mais intensa, né, que a gente vai entrando para dentro dessa barata, para essa matéria branca da barata. E para mim, pelo menos, eu fiquei pensando um pouco como tem um percurso quase de uma peregrinação com cunho religioso mesmo, né? Assim, o que eu fui pensando na GH aqui nessas partes. Porque o próprio título, né, A Paixão segundo o GH, traz uma conotação bíblica, né? A paixão de Cristo, até pensando que a gente está aqui no final do ano, chegando no Natal, a gente vai comemorar, para quem comemora o Natal, né, o nascimento de Cristo. E eu acho que a Clarice já nos leva aqui nessa parte para a Páscoa, né? Parece que ela está no renascimento, ela está renascendo aqui nessa passagem. Mas, enfim, eu fiquei com essa impressão, acho que ela queria ouvir também vocês, o que vocês foram sentindo, né, nesse percurso. Mas o primeiro capítulo que a gente vai começar hoje, ela vai falar do nada.
e esse dentro. E aí é muito interessante, porque logo no começo ela vai falar de formas da gente se salvar. E ela dá 3 caminhos. O primeiro caminho é a ciência, o segundo é o padre, ou a religião, no caso, e um terceiro caminho que ela diz que não é autorizado, porque é um caminho que não se tem garantias de um título, que é o caminho da mulher, da gente pensar o feminino, né? Acho que ela está trazendo aqui uma posição do que é ser uma mulher também, né? Junto com esse percurso. E aí ela vai, no final dessa primeira parte, né, desse que eu chamei de capítulo 8, porque não está numerado, mas acho que para não entrar nesse nonada que a Cláudia trouxe, eu fui fazendo marcações, então cada passagem de um capítulo eu fui nomeando. Então esse aqui é o meu capítulo 8. Mas enfim, no final desse 8, no último parágrafo, eu acho que tem um ponto vélico aqui no livro, porque é exatamente o final do livro. Então eu vou ler aqui para vocês, é bem rápido, e que ela termina esse capítulo assim: como é luxuoso este silêncio, é acumulado de séculos, é um silêncio de barata que olha, o mundo semeolha. Eu vou parar aqui, não vou me estender, porque esse o mundo semeolha é exatamente a última frase do livro que ela vai dizer a vida semeé, né? E aí eu fui pensando nesse ponto vélico, porque é um momento em que ela vai propondo esse mergulho, né, de para dentro, e que dá a impressão, né, se o mundo semeolha, ela está sendo vista pelo mundo e está trazendo a versão dela do que é o mundo, do que é o viver. Então é muito interessante como ela vai trazendo uma outra perspectiva do olhar, que é até um pouco que o Luiz Fernando, eu peguei um pedaço, mas como ela vai trazendo essa questão do olhar, né, de como a gente olha para as coisas, para as pessoas, e esse mergulho para dentro. E aí eu fiquei até pensando, né? Claro que quem é da área da psicanálise ou quem se interessa por essas questões é um pouco essa perspectiva, né? Que a gente pensa a própria psicanálise, né? Que é poder ter esse olhar para dentro, para a gente poder ver o mundo e contar a nossa versão, né? Do que é existir, do que é o mundo, a partir desse olhar interno. E aí, por acaso, por um outro motivo, eu fiquei pensando esses dias no mito da caverna do Platão, desse sair da caverna para descobrir, né, dessa busca pela verdade, de sair da escuridão para ir para a luz. E eu tenho a impressão que a Clarice aqui nessa parte, ela faz o movimento inverso, ela chama para a escuridão, né? Ela convida para esse mergulho interno, voltando para a escuridão, para os escombros do passado, é que você pode ter esse olhar do mundo e de si mesmo e até descobrir o que é o perdão, que é como ela termina aqui esse capítulo, né? Que tem 3 páginas, 2 páginas e meia, e que eu fiquei, nossa, fiquei pensando nesse movimento que ela arranja, né? Nessa amarração que ela faz. E aí o capítulo seguinte, que para mim é o 9, que ela vai seguir falando do perdão, e ela vai contar quem é essa GH, né, que morava nessa cobertura no último andar. E aí entra numa parte muito interessante, que é esse edifício tão alto e que ela mora lá em cima. E o que se estrutura esse edifício, né? O que faz com que esse edifício permaneça oferecendo essa estrutura sólida. E aí tem uma passagem que ela vai dizendo, né, que ela diz, como um edifício onde de noite todos dormem tranquilos, sem saber que os alicerces vergam e que num instante não anunciado pela tranquilidade, as vigas vão ceder, porque a força de coesão está lentamente se desassociando 1 milímetro por cada século. Então, assim, é muito interessante, assim, o que ela faz a gente refletir, que é, voltando à terceira perna, né, que acho que a Maria Augusta já trouxe aqui, a Cláudia também,
o que que faz a gente se sustentar, né? Pensando nós como um edifício, o que nos faz nos manter sólidos, né? O que que seria essa estrutura sólida e que, de repente, por algum acontecimento, pode desmoronar. Então, a gente está falando aqui de uma vulnerabilidade que nós temos, humanos, né? Nós humanos temos. E que logo em seguida ela vai falar do que é o inumano, né? Do que não é humano. E ela diz que é parte coisa da gente. Então, até pensando, né? Até assisti um filme recentemente que fala que o horror é aquilo, ele se transformou num monstro, aquilo não é humano. O quanto a gente fica assustados em ver, às vezes, aspectos em nós mesmos, que esse lado mais bicho, mais animal, e que sai um pouco da reflexão que a gente tem da capacidade de pensar, né? O quanto, às vezes, nós nos tornamos irracionais, e que isso também nos pertence, isso também faz parte do humano, o não humano, né? Eu acho que é um pouco a proposta que a Clarice convida, né? Que ela vai discernindo um pouco o que que é loucura, o que que é realidade, e que é muito interessante quando ela descreve essa mulher que está bordando na cadeira, e aí, de repente, ela pode, né, ela pode, de repente, ficar de quatro e começar a engatinhar e se arrastar com olhos vibrantes, como se ela se transformasse num bicho, né? Então tem isso também, essa metamorfose, essa transformação de um humano num bicho. E aí ela vai terminar essa parte, esse segundo capítulo, eu não quero tentar me estender também, mas entrando numa parte mais bíblica, né? E que é um pouco isso, né? O que é imundo é proibido. Então ela está falando da barata, a barata que é esse ser que a gente despreza, que a gente quer matar, que a gente quer pisar, e que de repente ela está aqui se perguntando por que que o imundo é proibido, né? Por que que até falando da Bíblia, né? Que a Bíblia ela se ocupa tanto dos imundos e fez uma lista dos animais imundos e proibidos. E por que que é proibido? Então, assim, mais uma vez, né, nessa peregrinação, pensando na paixão de Cristo, como os últimos instantes de Jesus antes dele ser crucificado, antes dele ser morto, né, para salvar a humanidade. Então, acho que o GH entra um pouco aí nesse lugar, mostrando, bom, o que que seria então salvar o que é humano? É a gente integrar também esses aspectos que não precisa ser proibido, ele também faz parte de nós, né? Esse aspecto sujo, o aspecto animal, o aspecto que não é politicamente correto, que muitas vezes a gente pode pensar em coisas que são pecados, né? Mas que aí existe uma diferença entre pensar e agir, né? Que eu acho que é um pouco que também ela vai, enfim, trazer. E aí eu fui pesquisar um pouco o que que significava o paixão, e paixão vem do latim passion, que significa sofrimento. Então aqui a gente vai acompanhando, ela está sofrendo muito, né? Ela está contando de uma experiência que ela teve que foi muito sofrida e muito difícil dela, né, dela conseguir é, é, passar por isso, né? Tanto que ela conta que foi algo do passado. Isso já aconteceu, eu já consegui sair desse quarto, né? Ela conseguiu achar uma saída desse quarto, mas que ela ficou ali por alguns instantes e que essa experiência foi transformadora para ela, na vida dela. Enfim, aí ela vai continuar no próximo capítulo falando do olhar, da questão do olhar, e falando, e ela vai falar depois da morte, né? Que a morte é algo intraduzível. E aí é interessante, eu vou parar por aqui para não me estender tanto, eu gostaria ainda de falar dos últimos três, mas ela vai falar que o viver, né? O que que seria então o viver? Se a morte é intraduzível, o viver é o agora.
o viver é um instante, é a gente poder, né, encostar a boca nas coisas, igual um bebê, né? Porque o bebê ele vai descobrindo o mundo, colocando as coisas na boca, né? Experimentando, e que é um pouco o que ela fala, né? Que ela contém esse grito, que é o grito do nascimento. O bebê, quando nasce, ele também precisa gritar para vir para a vida. E aí eu acho que tem muito isso, a hora de viver, aí eu fui pensando na hora da estrela, o quanto ela traz esse lugar da gente viver a hora, né? Viver o momento, tá entregue ao instante, que viver é isso, o resto é intraduzível. Mas vou parar por aqui, depois eu falo um pouco mais, vou circular um pouco e queria ouvir vocês. Obrigada. É isso, Carla. O nascer, né, desencadeia a vida, desencadeia todos os outros, na verdade, né? E quando ela fala dessa coisa, de que ela começa a rastejar, que ela vira um réptil, por isso que eu estou falando da vida do nosso planeta, porque ele traz essa história, ele traz o ser humano rastejando, ele traz o ser humano virando bicho, e ele traz o ser humano o tempo todo, desde os primórdios da existência, competindo por um espaço e sendo literalmente um animal, né? E é o que a Clarice traz, né? Essa coisa do imundo, do inseto, daquilo, de onde viemos, na verdade. E ela vai indo para trás, e a gente tem a sensação que ela vai no Big Bang, que ela vai lá no primeiro, na primeira célula, ela vai. Então, quando eu associo isso, eu te entendo e percebo a coisa do bicho e da nossa ancestralidade em relação ao bicho. Porque todo mundo fala assim, puxa, as pessoas são violentas, mas desde que o mundo é mundo, né, os bichos delimitam espaços, eles não reconhecem o outro que não seja da mesma raça, ele tem uma hostilidade enorme, ele quer dominar, né, ele tem toda essa característica de inumano. E a Clarice vai trazendo isso para a gente, através da matéria branca da barata, que vai se expandindo através daquele guarda-roupa, e ela vai se metamorfoseando ali, né? E se perde, e depois, de alguma forma, acaba se achando, e traz a Bíblia, e traz toda essa culpa do homem, do ser humano, nos processos, da paixão de Cristo, né? Dessa, da, Ave Maria, ela traduz de alguma forma a oração da Ave Maria. É tão bonito aqui, fiquei tão tocada com aquilo. Bom, estou falando muito também. Agora vou abrir para a gente poder ouvir vocês. Bem-vindos, agora a palavra é de vocês. Todo mundo escrevendo. Que bonitinho. Olha, quem que vai. Olha, a Leila não abriu a roda, Leila. Estou estranhando, Leila. Brincadeira. Não, gente, a palavra é de vocês. Agora, de Não novo. posso. Vai, pode falar, pode falar. Não, não, eu pretendo falar muito pouco, porque para mim esse trecho, né, ainda é muito complexo e me escapa, né? Então eu não teria tanto o que falar sobre ele. Para não dizer, eu anotei algumas coisas, né? Mas enfim. Eu quero ir mais adiante até para voltar nisso, né? Porque para mim fica exatamente ainda como uma epifania. Eu não consigo ver. Acho que assim você fez uma leitura bastante interessante numa linha de sentido, né? Que retrocede aí até os primórdios, né? Da vida, né? Foi um pouco que você capturou. A Carla fez uma leitura também bastante interessante, né? Que pega exatamente esses primórdios do ser, né? Ela fala da questão da boca, do sentir. Mas, para mim, ainda fica muito ligado, quer dizer, a experiência que me pareceu sempre mais próxima desse texto foi a minha convivência com
psicóticos em surto, que eles passam por coisas exatamente assim, e não necessariamente tem uma ordem, né? Como se as coisas fossem se desconstruindo, e elas são pautadas por um certo terror. E em determinados momentos, que ela fala de uma alegria, também de uma alegria, quase que disparasse, né, um determinado fator que deixa de pontuar essas coisas, né, que são balizadas por um cotidiano, pelas coisas conhecidas, mas parte por uma coisa inusitada e com uma expectativa de chegar a algo, né? Então, assim, li, reli, anotei algumas coisas, mas eu não ousaria né? Gostei muito do que vocês trouxeram, mas eu quero também ouvir as outras pessoas. Eu não ousaria falar a respeito, porque para mim simplesmente não tem conclusão até aqui, né? Ela vai, ela acha uma determinada coisa, mas é aquilo, ela vai além, enfim, né? Então, eu me disponho a estar ouvindo as outras pessoas, aí conforme for eu leio alguma coisa aqui que eu anotei, mas eu quero ouvir as pessoas, principalmente. Leila, obrigada. Você já tinha falado da coisa, né, do psicótico antes, É, você entrou no é, processo, já tinha levado a coisa para a psicanálise mesmo. é. E, e é importante esses retalhos que a gente vai juntando em relação à obra, porque a gente vai construindo toda uma outra trajetória, né? A gente fica na nossa visão e quando a gente empresta a visão do outro, a gente já vai expandindo de uma outra forma também, né? Isso, enfim, do contato, né, com as produções dela, não só literárias, essa realmente isso se presentifica. Mas, por exemplo, eu me lembro da exposição dos quadros dela no Instituto Moreira Salles, foi uma exposição belíssima. Em alguns deles, ela trazia exatamente esse aspecto, que ela estava pintando, de repente ela chega num determinado ponto, né? Onde ela sente exatamente essa angústia de estar em contato com o nada, ela não consegue continuar a tela para o lado de lá, o que também me faz pensar que é algo que ela vive permanentemente e que esse recurso, né, da linguagem consegue tirá-la desse pânico, né? E ela vai produzindo e ela vai encontrando os significados, né? Mas é isso, por enquanto. Posso fazer um Pode, comentário? claro. Você sabe, Leila, que eu também eu vejo muito esse aspecto que você está trazendo, mas até aproveitando um pouco essa introdução com a lavoura arcaica, né, que eu acho que tem muitas semelhanças até da obra do Raduan Nassar com a Clarice em alguns aspectos. O lavoura arcaica, né, não sei, bom, é a história também, mas Eu retrata. não li, eu vi o filme, mas não li o livro. E fala exatamente sobre essa questão da loucura, né? Mas de uma forma muito mergulhada nessa loucura, é, é, nessa história. Eu tenho a impressão que aqui, né, até participando, né, foi até uma pergunta que eu fiz para a Yudi Rosenbaum, num grupo que a gente participou, e que eu sempre ficava com essa impressão, né, que tem algo de uma claridade, né, desse dia, que ela vai falando que num dia de muita luz tem um acontecimento, que as crianças estão brincando, né? Tem a brincadeira na rua, e de repente algo acontece. E aí foi até interessante que aí, ouvindo até e ela depois responde até essa percepção, que ela vai dizendo que talvez aqui, como ela vai já sinalizando que isso já aconteceu, ela esbarra, ela faz uma passagem ali, mas ela não permanece, né? Como no Lavoura Arcaica, que tem muito essa questão, né, até do incesto, da Do mãe com incesto. filho, toda aquela situação de violência.
e ele de fato mergulhado ali, né, dentro desse caldo da loucura, né, permanente, né? E de fato parece que aqui ela esbarra, ela passa, ela vê e inclusive diz, né, que a loucura também, né, uma certa loucura também faz parte do humano, né, e é para a gente poder também olhar para isso como algo que também nos habita de alguma forma, né? Sim, Essas estruturas, esses edifícios, às vezes eles podem ficar mais frágeis e depois a gente se estrutura novamente, né? Acho que tem essa terceira perna, né? A gente vai sim. achando formas de se estabelecer, mas eu acho que é um ponto bem interessante para a gente pensar, porque eu também é, fui caminhando, me enveredando junto com você também, em muitos aspectos. Certo, E mas aí vamos ver. eu vou na história do nosso planeta, que também se refez inúmeras vezes, que se desmontou, né, que dizimou a vida humana em 24 horas, 80% da vida tinha se extinguido do planeta e ele vai se transformando, Se né, transformou em outro tipo de vida, né? em Então, outro tipo de se nós vida. não tomarmos cuidado, de Não repente só, vai não é nem o ser cuidar, a ruim própria para nós, a para própria nós. natureza se incumbe da extinção para aprimorar os processos. E no desenvolvimento dos animais, né, das células, a gente vai caminhando e a gente passa por todos os processos. Por isso que eu fiquei tão impressionada quando eu entrei numa vibe com essa história da Netflix, né, que é o nosso planeta, né, a vida no nosso planeta, que traz essa coisa do nada, do vazio da Clarice, da história da barata, da história dos bichos, da história da competição, do quanto a gente vai se transformando para poder sobreviver também, de alguma forma. Mas também não descarto a história claro, né? Dessa coisa da psicose mesmo, dessa não linearidade da Clarice, de como ela não se encaixa também, né? E ela, de alguma forma, ela deixa isso escrito, né? Mas, e Ela de, tem saída, ela coloca, né? Não é, é, fosse eu, é, né, uma pessoa com esses recursos, eu isso entendo que para mesmo, ela é claro isso, né? Que a é muito, saída dela, ela, como se assim, ela não tem outra saída, né? é A a saída literatura. é escrever, né? E ela traz isso também na Imitação da Rosa, que é o nosso próximo encontro, que a gente vai discutir, e que ela, não por acaso, ela era alucinada pela Virginia Woolf e que tem essa história também desse não se encaixar com a realidade. Trágica, né? Uma história Trágico, trágica. total. E ela consegue sobreviver. A Virginia já não consegue Não. sobreviver. Não. E já não consegue, né? Enfim, e ela traz isso na obra o tempo todo. E a Clarice traz isso também. A Clarice Sim. traz, ela se esbarra sempre nesses processos, né? Dessa coisa como é que eu faço agora, né? Eu continuo ou eu dou fim no processo, né? Mas ela entende que a vida é uma mutação, né? Ela consegue de alguma forma sair. Mas é lindo. Gente, como é bom estar com vocês, como é bom poder trocar. Como é bom enriquecer através do olhar do outro. Eu fico emocionada. Isso é o grande da história, gente. É isso que vale a pena. Adriana, obrigada, Leila, querida. Esperando aqui para o final. Adriana, com você agora, bem. Bem-vinda. A Adriana fez uma imersão aí na Clarice, vai contar um pouquinho disso para a gente também. Tá bom, então, boa tarde, Cláudia, Carla, as participantes. Acho que estamos só, talvez só mulheres, não sei. Mas acho que sim, né? Só Sim, mulheres, eu sim. acho. Uma mulher. Então Bom, tá, gente. Assim, comentar um pouco do trecho que a gente fez a leitura, me chamou a atenção, o que eu senti, né? Lógico que as interpretações, elas são várias, né? O texto permite, né? Várias interpretações. Mas eu senti, ela fala da desumanização, fala, é como se ela percebesse a essência de tudo. Aí, quando você percebe, por exemplo, vou ler um trecho que eu
assim, me deu essa impressão, a essência de tudo no sentido dos seres vivos, do planeta e tal. Aí ela tem uma frase, olha, mas se seus olhos não me viam, a existência dela me existia. No mundo primário onde eu entrara, os seres existem para os outros como modo de se verem. Então, isso me chamou a atenção, gente. A existência dela me existia, dela a barata, né? A existência dela me existia. E assim, porque a gente tem uma ligação, acho que a Cláudia, que eu cheguei um pouco atrasada, mas acho que a Cláudia estava falando um pouco disso do planeta e tudo mais. A gente tem elementos essenciais que todos os animais têm, por exemplo, né? Só que, assim, a sensação que eu tive é que ela é como se ela tivesse experienciado isso. É como se ela saiu do humano e ela percebeu que nós somos feitos, nós somos iguais, né, gente, em essência. Isso é meio assustador, você desumaniza, você vê que você não é superior a nada. Sei lá, você está lá, com um monte de átomo, de molécula, como a barata, né? Eu fiquei assim, isso me impressionou um pouco, né? A existência dela me existia. Então é isso, eu assim entendi que ela percebeu de uma forma muito forte a essência de todos os seres. Isso é interessante, né? Deve ser muito assustador, porque apesar da gente saber, uma coisa é você saber, você estuda, né? É, a respeito disso, não é? Das modificações, das moléculas que se unem, formam proteínas, e proteína que forma célula, e assim vai, você estuda. Mas outra coisa é você perceber, você ter a viagem de perceber. São coisas totalmente diferentes. E eu senti mais por esse lado, nessa parte que eu li, tá? E falando um pouco dessa parte que eu li. Aí, fora isso, eu acho que algumas pessoas, né, a Maria Augusta já escutou, a Ana também, que estão aqui, a Cláudia, a Carla, o evento que eu fui lá na USP, né, a Maria Augusta também foi num dia, eu fui no outro, mas eles passaram um filme, né, A Paixão Segundo GH, e assim, teve a discussão com o diretor e tudo, foi muito interessante. Lá no filme, gente, a Janaíra, ela aparece, né? Ela aparece. Até eu contei que a atriz que faz a Janaíra não é uma atriz profissional, né? O diretor foi atrás de uma pessoa assim, do meio comum, que não trabalhasse, né, profissionalmente com as artes cênicas, e até escolheu depois de muita luta, isso foi dificílimo, diz que foi uma das coisas mais difíceis, né? Escolheu uma moça que veio da África, com bolsa para estudar na Unicamp. Essa moça fez, eu não me lembro exatamente o curso, se foi economia ou contabilidade, e se formou na Unicamp com bolsa. Só que é difícil, quando a equipe cinematográfica entrou em contato com ela estava trabalhando como diarista, né? Então, isso mostra o preconceito tal que se tem, né? A pessoa veio da África, tudo isso. E aí o diretor achou que seria muito interessante, né? No que representa a Janair. Achei isso bem legal. E outra coisa, outra observação, vendo o filme, assim, eu também acho que muitos de vocês assistiram, não sei, eu senti muito isso da essência de tudo, da né? No filme até ela se liberta, né? No final, depois que ela entende que nós somos como os seres, né? Bonitinhos, seres imundos, nós somos também seres, né? Com a mesma essência. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, Adriana, junto comigo aí, Adriana, com os bichos. Eu também vou nessa história que ela vai voltando, 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 e chega nos primórdios da vida no planeta. E Foi acho isso que eu senti, Cláudia, é, também. é. E quando, É, quando eu fui acompanhando a história dos bichos, quando ela fala dos bichos, aí que ela fala do homem, que ela fala da Bíblia, que ela fala da culpa, e que a gente vai, né?
trazendo, né, alguns subterfúgios para a lei da sobrevivência, porque na realidade a gente sobrevive, né? É nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Esse é o ciclo, né, dos processos. Uhum, E um vai sim, se apoiando no outro também, né? E de alguma forma eu acho que ela traz isso também, e ela se iguala, porque ela tem essa coisa que a uhum, Carla traz dos alicerces do prédio, eu vejo nos alicerces do planeta também, né? E aí que uhum, está a Leila trazendo para a gente, que é a coisa que nós estamos transformando o planeta, a natureza tem uma vida própria também, a natureza tem esse ciclo de renovação o tempo inteiro, né? Se a gente for estudar a sim, história do Sol, tem também as estrelas, tudo tem um ciclo de vida e morte, né? Então, é, a gente está uhum, fadado, de alguma forma, a se reinventar novamente. Dá um medo, eu fiquei com medo. Fiquei com medo é. também. Eu senti, se a gente pensar naquela teoria de Gaia, né, que é aquela teoria que fala que a Terra é um superorganismo, É, é porque a gente vê tudo muito individualmente, né? Então a isso. teoria de Gaia fala que nem as bactérias que estão dentro da gente, os aracnídeos que estão dentro da gente, né? Que cada cravinho que a gente tem lá no fundo habita um aracnídeo, né? A gente pode fazer a limpeza de pele que for, que o bichinho continua lá. É um tipo de ácaro, né? Então, assim, da mesma forma que talvez o que é o mundo para eles, né? Então, para a gente é a mesma coisa, a gente não percebe, mas a gente faz parte de um superorganismo que é o planeta. Portanto, ele está fadado a se destruir também, né? Olha que interessante. Então, eu senti meio por aí, Cláudia, essa viagem assim, por aí. Que delícia viajar junto, Adriana. Obrigada, querida. Obrigada pela presença e pelo carinho também. Obrigada. Obrigada. Carla, você quer falar? A minha internet está um pouco instável, mas se ficar ruim, vocês me avisam. Mas eu fiquei pensando, né, nessa parte do que vocês estão comentando, que a Adriana também trouxe, desse outro, dos animais. Eu fiquei também com a impressão que essa barata, ela também representa, né, tantas outras coisas, até pensando nessa questão da luta de classes, o Hum. quanto também a gente acha que vai pisar nesse outro, né, que só serve para servir, né? E aqui tem uma passagem que ela diz sobre o olhar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu te Enquanto? ouvindo, Carla, tá tudo bem. Agora parou, só... Agora parou. Agora Sim. interrompeu, Carla. Um olhar e o outro viver. Hum. Um possuir um outro, um comer o outro, um apenas estar num canto e o outro estar ali também. Tudo isso também significa ver. A barata não me via diretamente, ela estava comigo. A barata não me via com os olhos, mas com o corpo. Ou seja, essa barata toma corpo, né? Ela tem uma presença corporal. Ela começa a ver os bichos, os insetos, os animais e até a própria Janair, né, que toma essa existência na vida dela, né? Então, tudo isso vai tendo muita existência para ela, né? Um outro olhar que ela vai tendo sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre quem nós somos. Acho que essa é a metamorfose também da GH, né? Que ela vai se dando conta que ela não lembrava da Janair, né? Ela não lembrava nem do rosto, nem do corpo dela, né? Enfim, é, vou passar para Maria Augusta. Olá, Maria Augusta. Boa tarde a todos. Boa Eu tarde. estou até constrangida de falar hoje, porque vocês falaram tão lindamente de tudo que eu fiquei até constrangida. Mas, enfim, eu vou. Hoje não deu tempo eu cronometrar, então, mais uma vez, Cláudia, eu peço que você me interrompa, me dando mais um minutinho só para eu tentar fazer a conclusão, porque eu não sei se vai dar para falar tudo, ok? E como sempre, eu acho que está cada vez mais difícil, e eu me prendi muito ao texto da Clarice. Então, eu vou ler para ir mais rápido. Então, eu pensei o seguinte:
Nos capítulos que estão sendo analisados hoje, GH continua, né, uma personagem angustiada, desestruturada e à procura de uma nova identidade. Ela tenta se autoconhecer num processo de desumanização e, para isso, precisa da ajuda do leitor, que se torna seu ponto de apoio, compartilhando com ela dessa desconstrução de sua identidade. Agora, eu entendo que às vezes eu começo a ler, eu volto para os capítulos anteriores, e eu entendo que tem 3 pontos fundamentais nesse livro que eu vou relembrar, que é o seguinte. Voltando ao capítulo 6, ele começa assim: foi então que a barata começou a emergir do fundo. E eu entendi, esse verbo que foi utilizado, o verbo emergir, eu achei muito interessante e muito forte, porque eu pensei no sentido de elevar-se como se saísse das águas, o que, a meu ver, agiganta a figura da barata. E isso torna mais verossímil o que ela diz da barata, quando ela descreve os olhos, os cílios, a boca. Ela fala que a barata não tem nariz, né? E ela mesmo diz em uma passagem, a GH diz assim: na verdade, eu nunca tinha mesmo visto uma barata. Uma outra coisa que vai nos acompanhar e acompanha a GH ao longo do romance é a figura da Janaí, que é para ela uma figura indesejável, e ela se faz presente dentro daquele quarto onde acontece a história, que é um quarto que ela classifica como vazio, seco, às vezes ela compara com um deserto, devido àquelas figuras no mural. Agora, eu também queria comentar o seguinte: o sofrimento da GH, eu acho que ela sofre 3 vezes. A primeira vez que ela sofre é quando ela vivencia o que aconteceu. Ela sofre, tanto é que no primeiro capítulo ela é uma figura totalmente destruída. Um outro tipo de sofrimento que eu entendo que acontece é quando ela vai contar a história, quando ela vai narrar a história, e que ela, inclusive, praticamente implora a ajuda de alguém, que no caso, um leitor. E eu entendo também que um outro momento que para ela é difícil, para a GH, que é um momento difícil, é porque quando ela escreve, ela fica buscando as palavras que possam expressar bem o que ela quer dizer com a experiência que ela viveu. Então, ela tem, assim, vamos dizer, é como se ela lutasse para encontrar as palavras, as melhores palavras. Deixa-me ver aqui eu anotei. E é interessante quando a própria GH ela diz assim: eu estou saindo do meu mundo e entrando no mundo. Eu entendi como se a GH estivesse saindo de sua alienação, tentando ver o mundo real de outra forma.
considerando que a GH não reconhecia até então a vida fora de sua classe social. E ela mesma diz num determinado momento do texto, é que eu não estava mais me vendo, era vendo. Ou seja, ela começa a perceber o mundo à sua volta. Ao narrar sua experiência, após tê-la vivido, implora por uma mão amiga, a fim de ter coragem de seguir em frente, como uma forma de se libertar, como uma libertação. Outro aspecto a ser considerado é seu sofrimento. Aqui eu já falei. No capítulo 9, a narradora deixa deixa claro, está passando por uma transformação. Aí ela diz: é uma transformação em que eu perco tudo que eu tinha. E o que eu tinha era eu. Só tenho o que eu sou. E agora? O que eu sou? GH tem medo de perder sua identidade e ela diz: a recuperação seria saber que GH era uma mulher que vivia bem, vivia bem, vivia bem. É exatamente como está no livro. Ela dá essa ênfase ao vivia bem, vivia bem, vivia bem, vivia na superfície das areias do mundo e as areias nunca haviam derrocado debaixo de seus pés. A sintonização era tal que, à medida que as areias se moviam, os pés se moviam em conjunto com elas e, então, tudo era firme e compacto. E ainda no capítulo 9, ela confessa: meus sentimentos eram utilitários. Ou seja, eu entendi o interesse como o fim principal de seus atos. Eu acho que tudo isso ela está falando da terceira perna que ela se utilizava. Ela se sente como se tivesse sobrevivido a um dilúvio e depois, após um dilúvio, o que sobrava? Um armário, uma pessoa, uma janela solta, 3 maletas. E isso me parecia um inferno. Creio ser importante enfatizar também o sofrimento da barata, de cujo corpo começa a sair uma massa esbranquiçada, uma massa esbranquiçada, lenta, que, ao mesmo tempo, provoca nojo e seduz GH. Esse sofrimento, a narradora vai colocando assim gradativamente, ela vai narrando gradativamente. Então, no primeiro momento, ela diz: foi então que lentamente, como de uma bisnaga, foi saindo lenta o material da barata que fora esmagado. Depois ela diz: então, de novo, um milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora. Ou seja, aqui ela já usa o verbo espremeu-se. De novo, a parte branca da barata espremeu-se menos de 1 centímetro para fora. E finalizando, ela diz assim: a barata de súbito vomitou pela fenda mais um surto branco e fofo. E GH olhava a massa branca, abismada e quieta. E depois nós vamos ver o que ela fez com essa massa branca. É isso. Obrigada. Maria Augusta,
Que coisa, é verdade. A gente fica na expectativa e a gente o tempo todo está esperando para ver o que vai acontecer com essa massa branca da barata. E ela traz também o gosto, né? Porque ela fala, não, aquilo não tem gosto de sal, aquilo não é salgado, aquilo é insosso, aquilo... Ela começa a humanizar o processo e ela vai tirando a humanização do processo, ela vai tirando o gosto, ela vai tirando a lágrima, ela vai tirando o amor, ela vai tirando tudo até chegar à essência do nada. Mas muito boa essa tua passagem, adorei, adorei. Essa coisa Obrigada. da gente parar aqui e vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque tá todo mundo na expectativa do que ela vai fazer com essa massa branca da barata, né? Cala É um você. pouco, né? Fiquei pensando também, Maria Augusta, o quanto ela queria sentir o gosto das coisas, né? O quanto ela queria nessa questão dos sentidos, né? Porque esse sal, né? Que ela depois vai finalizar essa leitura, essa parte da nossa leitura, é o sal da vida também, né? O sal que tem o gosto do salgado, né? Que ela depois ela finaliza de uma maneira muito bonita, né? É que esse sal também está presente na lágrima do homem que ela ama, quando ela beija o rosto e ela também sente esse salgado, né? Então é quase como se essa barata se aproximasse de algo sagrado, né? De uma hóstia, de um momento de amor, de uma comunhão. Ela transcende com a barata. É muito, muito interessante ver, né, essa conexão que ela faz. E aí a gente vai, né, nesse finalzinho, no penúltimo capítulo, no último capítulo que a gente vai discutir hoje, ela usa que a Yudi diz tanto, né, como a Clarice ela traz é, os extremos uma mesma frase. E aqui a gente se depara com um horrível mal-estar feliz. É nessa passagem que ela traz, né, a gente aqui como leitor, nossa, que um horrível mal-estar, mas feliz, né? Então, um pouco essas perspectivas, né? Como a gente também lendo vai sentindo esse gosto, né? Que ela vai proporcionando, né, para nós leitores, né, da obra dela. É muito interessante, muito interessante. Aí eu queria também, se por acaso a gente tem aqui uma pessoa que eu não me lembro o seu nome, se você puder dizer para nós, ah, acho que está como o nome do celular, né? Não sei se é possível depois você contar, pelo menos. É Eu a só vou, Gal... Carla, eu me lembrei que nós lemos um conto da Clarice que ela fala muito sobre o sal. Agora eu não me lembro qual foi. Não é do E que ela fala mar? isso, da mulher que está no mar, que Água ela dos mundos. entra, isso. E naquela época, e agora também você falando sobre o sal, e a Clarice fala muito sobre o sal, eu me lembrei de um sermão belíssimo do Padre Vieira, que ele vai falando sobre o sal e a vida, é interessantíssimo. Que É bonito. muito bonito, é Manda bonito, pra é gente interessante. depois, Maria Augusta, se você puder, por favor. Sim, com certeza. Eu pego, o sermão, parece, se não me falha a memória, se chama o Sermão de Santo Antônio, é alguma coisa assim, e ele falou esse sermão antes de voltar para Portugal. Uhum. E essa coisa do sal também, Maria Augusta, que ela fala aqui. Mas o que mais me havia ligado em susto de amor fora, no fundo do sal, tua substância insossa, inocente e infantil. Ao meu beijo, tua vida mais profundamente insípida me era dada, e beijar teu rosto era insosso e ocupado trabalho paciente de amor, era mulher tecendo um homem, assim como me havia tecido o neutro artesanato de vida. Ah, É fala pra mim. muito, é muito. É de matar, né? É da gente ficar assim, é um suspiro que fica guardado dentro da gente, que não altera, que fica preso ali, né? E essa coisa do deserto que ela fala também, voltando à história do planeta, que tem a história do mar, né? Que vira deserto, que no Atacama ele traz isso também, né? De como
né? Ela fala da Arca de Noé, dessa coisa de ser inundado, do mundo acabar, dessa reorganização do planeta, dessa reorganização do ser humano, da nossa evolução como bicho, na verdade, de como a gente sobreviveu a isso tudo, né? E ela começa a entender aquilo que a gente começa a florear na vida, esquecendo da sobrevivência, que na verdade a gente só está aqui para sobreviver de verdade. E como a gente floreia toda essa existência e se perde, né? Dessa essência que é o nada, dessa essência de que todos estamos interligados, né? É muito lindo isso, gente. É muito bonito isso. Hoje eu vou ter que sair um pouco mais cedo, mas eu queria também só fazer um último comentário dessa passagem, Cláudia, que você trouxe, porque que finaliza, né, do amor, que é algo bilateral, né? Um vai tecendo o outro. Não é algo de uma única via, né? A mulher tece o homem tece a mulher, né? O amor, ele tem essa via dupla, né? Ele é construído junto. É um pouco também o que ela traz, né? O que é o amor, né? Ela fala muito sobre o amor também nessas passagens, né? Então, acho que dá para a gente ficar até muito tempo pensando nesse artesanato, que é algo manual, né? O amor, ele é feito de um artesanato, né? Do dia a dia, de uma delicadeza que você faz, né? Que deixa a sua marca. Não dá para você comprar isso pronto, né? Algo que se desenvolve, é muito bonito. Muito bonito. Assim como o ser humano vai se Ah, desenvolver também. Como a gente está preso aos insetos, aos répteis, à primeira célula do mundo, né? É impressionante como ela traz esse processo. E é xamânico, é uma coisa que parece uma magia também, né? Porque ela tira a gente do lugar comum, né? A gente transcende, na verdade, né? É muito lindo. Mas é que muito bom te ouvir. Obrigada, obrigada. A Maria José também ia falar, mas a Ana é Fala, isso? Maria José, depois eu falo. Tá sem som, Maria Oi. José? Não, eu só queria aqui retomar, que eu achei isso aqui, que a Carla levantou, né, que ela falou, quando ela encarou a barata, acho que a gente tem que pôr tudo isso, eu fiquei pensando, por que a Clarice escolheu a barata, né? Porque instintivamente você nega a barata, instintivamente você pisa, é uma coisa assim, a gente não gosta da barata, mas esse momento que ela fala, a barata é um ser feio e brilhante. A barata é pelo avesso. Não, não, ela mesma não tem lado direito nem avesso, ela é aquilo. É como se ela tiver, assim, o que ela está procurando, né? Assim, o que o Guimarães, no conto, fala, o quem das coisas, né? Ela está indo lá no fundo para saber o que é, né? O que nela é exposto é o que em mim eu escondo. Nesse momento, a barata, que é sempre a Janair, né? Porque a Janair é barata, que ela foi embora, eu nem sei quem ela é, tá? Ficou aqui, e do quarto da Janair sobrou uma barata. E a barata, então, tem essa questão social, mas tem esse espelho, né? Ela é exposto, é o que em mim eu escondo. De meu lado, o ser exposto, fiz o meu avesso ignorado. Ela me olhava, e não era um rosto, era uma máscara. Quer dizer, mesmo assim, eu não vou ver quem ela é. Ela está lá ainda, escondida ainda, né? Uma máscara de escafandrista. Olha só, né? O escafandrista é o que quer viver submerso. Ele quer estar lá embaixo, né? Aquela gema preciosa, ferruginosa. Os dois olhos eram vivos como dois ovários. Essa comparação é impressionante. O que é o ovário? E os olhos da... Então, olha o que ela está vendo ali, né? Impressionante. Ela me olhava com a fertilidade cega de seu olhar. Ela fertilizava a minha fertilidade morta. E aí ela faz a pergunta: seriam salgados os seus olhos?
Eu sei do salgado do homem que ama, que é igual da espécie humana, mas eu preciso experimentar. E a Maria Augusta lembrou do Prado Vieira, é mesmo o sal da terra, o sal de onde Isso eu mesmo. vim, né? É esse sal que a gente precisa procurar, senão a gente assim, se sentir pertencente ao mundo, né? Que é o que está lá no Krenak, que está no Copenhague, aquilo que eles falam assim, se você vai cair o céu, vai acabar tudo. O que que tem? Mas não vai acabar tudo. Uhum. Né? Como que é tudo isso? E ela chega nessa essência. É isso que é assustador. Eu preciso saber o que tem de humano, o que tem de inumano em tudo que eu vejo. Assim, é, 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 essa me fez me lembrar muito do pertencer, né? Uhum. Ela que não pertencia a esse mundo, porque ela era o quê? Ucraniana? Judia brasileira? O que ela era? Ela que veio para salvar e não salvou? Onde que ela vai buscar esse quem eu sou? Na essência, às vezes, né? No que está menor de tudo, mais que a gente repele, né? Que é a barata, mas está lá nela também, né? Não sei se... No fundo do fim, Maria José, muito lindo, isso mesmo, que lindo, que lindo. Não é? É assustadora, Clarice, sabia? É. Porque ela mostra para a gente. Eu acho assim, a Clarice, o Fernando Pessoa, eles são assustadores, né? Porque eles mostram para a gente, assim, quando você se acha, coitado de você, experimenta a barata, vê se tem gosto. Experimenta a vida no que ela tem daquilo que você não quer. Ah, adorei, Maria José, que bom conseguir te escutar. Estou aqui, nossa, é um privilégio te ouvir, né? Isso de olhar para o pequeno, né? Você quer existir, então olha para a barata, né? Olha para cá. É, exatamente. Sim, está sem som. Tá sem som, Maria José. Abre o som, Maria José. Tá. Gente, é demais, assim. Esse livro aqui, ele não é normal, eu acho. Gente, eu vou ter que sair um pouco mais cedo hoje. Queria agradecer e também deixar aqui no finalzinho, que eu acho que também é olhar para a barata, como você está dizendo, né, Maria José? E também ver nela esse grande objeto de luxo, uma barata noiva, é, Não de é pretas joias. de cílios, Joias não é de... lindas. Obrigada, desculpa ter que sair antes. Vocês vão estar muito bem acompanhadas aqui com a Cláudia. E até o próximo encontro. Um beijo. Beijo. Então, a biografia não, só em janeiro, é isso, né, Só em Carla? janeiro. Depois a gente manda por e-mail, mas Tá só vai bom, ser no final do mês, de tá janeiro. bom, tá Bom bom. final de ano. Ah, Obrigada, adorei. Vou perder a Ana, que pena. é. Beijo. Eu Tchau, não tchau. tenho muito para dizer, não. Tem pouquinho. Imagina. Imagina, obrigada, Carla, obrigada pela presença, Obrigada. obrigada. Beijo. Muito bom, Maria José, muito bom a coisa do lance do ovário também, né? É o homem tecendo o homem de alguma forma também, essa tessitura da vida, né? De onde a gente vem, né? E como a gente está interligado nisso tudo também. E, não, e entender que a gente faz parte de um todo, que não é isso que você falou exatamente. Você se acha? Que se acha o quê? Não é nada, você faz parte de todo um contexto, né? Não É tem. muito lindo isso. Como ela mexe com a gente, como a Muito. Clarice, nossa, vai lá na estrutura. Leila, eu entendo totalmente essa história da psicanálise, mas essa coisa de tirar a gente da realidade, essa coisa do ponto vélico que a Carla trouxe aqui, que a gente está olhando de uma forma e de repente a coisa se muda completamente, é como se a gente estivesse de cabeça para baixo e visse completamente o contrário, e a partir de então entendesse toda a história.
É muito lindo isso, né? Não, e tem uma coisa que é mais bonita. Se você ler Clarice sozinha, você fica só comentando assim, tchuc, tchuc, lá dentro da gente. Quando a gente lê a Clarice em grupo, é tão diferente, é tão maravilhoso, que aí a gente se sente parte, fala assim, olha, eu estou aqui, mas a Ana está ali, a Maria Augusta está ali, ali, sabe? Está todo mundo sentindo a mesma coisa, a gente nunca está sozinho, né? Que coisa E a linda, coisa se expande, né, Maria José? Essa muito, coisa de se dar as mãos também e de também, é verdade, a gente tem uma sensação, às vezes a gente tem hora que tem medo, né? Como é que você vai encarar esse processo? pois é, E quando a gente vai mastigando devagar, quando a gente vai comendo junto a obra, comendo literalmente a obra da literalmente Clarice, é um mundo completamente diferente. É bonito, muito, é muito bonito. Gente, como a literatura salva, eu acho. salva e une. Nossa, Yuni, é isso. E é tão bonito. Como é bom. Que bom te ouvir, Maria Vem José. cá, Obrigada, muito gostoso. Obrigada pela presença, pelo carinho, pelas palavras. obrigada. Ana Daíno, você, querida, bem-vinda. Boa Olha tarde a só, todas. Rosemary, eu nunca mais vou olhar uma barata como antes de... Vamos respeitar as baratas agora. Boa, Rose, isso mesmo. Ah, Ana, você, querida, bem-vinda. Obrigada. O que eu vou falar é mais ou menos uma comparação com outras obras, que eu estou lendo um monte de coisa ao mesmo tempo da Clarice, e a Descoberta do Mundo, a Legião Estrangeira, e eu encontrei uma coisa assim que a gente quase que reconhece o estilo dela, embora ela não se repita, não é? Mas algumas coisas a gente percebe aqui numa obra, num conto, num livro dela. Acho que alguém também já falou isso, A Hora da Estrela e outros. Então, eu vou falar a respeito de umas anotações que eu fiz aqui no próprio livro. Ela diz assim: diante de meus olhos enojados e seduzidos. Então, eu achei que aí ela entrou num estado de graça, embora fosse com náuseas, não é? Então, ela fala em seduzidos. Isso me remeteu para Os Desastres de Sofia. É um conto em que ela se sente seduzida pelo professor, não é? E o início desse mesmo parágrafo, do Os Desastres de Sofia, eu vou aproveitar que está muito pertinho para ver se nós não reconhecemos aqui um estilo de alguma coisa que a gente já leu. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Me lembrou demais a felicidade clandestina em que ela descreve os personagens, né? Veja que o professor era gordo, grande e silencioso, e de ombros contraídos. Parece aquela personagem, né, que ela descreve da menina que era gordinha, cabelo cacheado, né? Eu achei assim bem parecido a maneira de escrever, o estilo, não o tema propriamente dito. Tem uma frase aqui que eu acho que impressionou todo mundo, porque eu também tinha sublinhado. Eu estava saindo do meu mundo e entrando no mundo. Isso já foi citado umas 2 ou 3 vezes essa noite, mas eu estou frisando só para ver como impressionou, né? Então, na página seguinte do GH, ela repete: seduzida, eu, no entanto, lutava como podia contra as areias movediças. Então, ela estava sempre seduzida, né? Seduzida pelo professor, seduzida pela barata, tem sempre um aspecto de tradução, de sedução. Na mesma página, ela fala alguma coisa que ela repete em vários outros contos e romances dela. Ela fala assim: e o primeiro verdadeiro silêncio começou a soprar. Então, em várias ocasiões, ela fala do silêncio, né? Isso. E mais adiante, ela fala assim: até aquele momento, eu não havia percebido totalmente a minha luta, tão mergulhada estivera nela. Quer dizer, que é uma luta desigual, não é? De classes dela com a Janaíra. E também, já no final do capítulo, ela fala em perdão, que também ela repete em outros contos. Vamos ver.
No capítulo seguinte, ela fala assim: é uma metamorfose em que perco tudo o que eu tinha. E o que eu tinha era eu, só eu, só eu, sou eu. Aqui nesse Os Desastres de Sofia, na página 26, ela diz assim: eu acabara de me transformar, é a Sofia falando quando vi o professor, em mais do que o rei da criação, fizera de mim a mulher do rei da criação. Quer dizer que a personagem também da Sofia, dos retratos de Sofia, ela também se transforma. Então, é uma constante, né, na obra de Clarice. Tem sempre uma transformação do personagem. E aí vamos continuando. Eu fiz as anotações assim por cima do que eu estava lendo. Ela chega a falar em lagartixa, né? E aqui num capítulo, né? Ela cita a lagartixa. Então, deixa eu ver onde é que está a lagartixa. Isso aí vocês já devem ter percebido, claro. Adiante, ela fala assim: na mão que segura, isso já foi falado muitas vezes, né? A mão que ela segura, que ela pede para segurar. E eu tinha visto, eu acho que já passei até para um grupo, o que está na lápide dela, não é? Final. Deixa eu ver. Na lápide dela, no cemitério do Caju, tem uma transcrição que ela justamente disso, que ela precisa segurar a mão de alguém. Deixa eu ver onde é que eu botei isso. Da lagartixa até aqui. A vida em mim é tão insistente que, se me partirem como uma lagartixa, os pedaços continuarão estremecendo e se mexendo. Isso aqui foi um pouco para a gente também. Esse daqui que o mundo é humano, não é inumano, alguém já falou também. Essa passagem que ela fala que o mundo é imundo, eu fui atrás da referência, então isso está no Deuteronômio 14, no Levítico. Então, ela fala um pouco de Bíblia, a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ela cita toda hora, né? Uma religião. Aquela frase que ela diz sempre, né? Que ela pede a mão. Havia ocorrido inventar esta mão, que agora inventei para segurar a minha. Isso ela repete várias vezes, né? De alguma maneira. Então, na lápide dela está escrito: dar a mão a alguém sempre foi o que é esperado na alegria, que é uma citação desse mesmo livro que ela faz no início, né? Na página 15, tem a lápide tirada dessa citação. E é mais ou menos só isso que eu vou falar hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada. Não, só isso. Umas observações muito simples, tá bom? Tá? Só isso. Beijo a todas. Ana, querida, obrigada, obrigada. Essas passagens bíblicas é impressionante. O lance também dela falar dos insetos, da criação, ela fala do vulcão extinto, ela fala dos crocodilos, ela fala dos bichos pré-históricos. Por isso que eu viajei que nem uma louca na história da criação da Terra, né? Sim. E esse encontro com nada também. E essa coisa dela inventar alguém para estar ao lado. O lance da solidão para a gente é uma coisa insuportável, né? Como é que você vai fazer essa travessia sozinho? Né? É o que a Maria José traz para a gente. Quando a gente está junto, é uma outra história. Uma coisa é você ler Clarice sozinho e ficar remoendo e ficar se esbarrando nessa viagem que ela faz, sem poder partilhar com ninguém. Você acaba enlouquecendo de verdade. Mas a partir do momento que você partilha, que você pega na mão do outro de verdade, como a gente está fazendo aqui, a coisa muda completamente de figura e passa de uma coisa que está trancada num armário, num quarto, passa a ser uma grandeza, a expandir de uma forma absurda. É muito bonito isso. Eu estou percebendo esse estilo dela, essa narrativa que a gente acaba identificando, né? Uma passagem de um conto, de um outro conto, do livro, do romance.
porque É um estilo próprio dela, é um estilo. não é que ela repita, que ela se repita, mas ela tem um jeito próprio de escrever o estilo. Isso eu já começo a perceber, porque eu pego um livro, pego outro e vou cruzando aí. Sem querer, eu não é que eu esteja procurando, mas sem querer eu percebo, né? Que tem algumas semelhanças entre. Aquele é a cabeça dela, né? Que é daquele jeitinho. E é como você identifica um autor também, né, Ana? Que você Isso, traz, né, as isso. características dele, né, para a história. E como ele se insere na nossa memória poética também, né? E como a É, coisa fica enraizada dentro de nós. E como a gente acaba, de alguma forma, se transformando no outro. Como a gente acaba carregando a Clarice dentro da gente. Como a gente acaba carregando cada uma de vocês dentro de nós, cada frase, cada comentário, cada olhar, por mais que seja coisa virtual, a gente está junto nisso, né? Isso é o grande da história, né? Como diz o Luiz Fernando Carvalho, a coisa da oralidade que passa a ser um ritual xamânico, né? Em que todo mundo entra no mesmo transe, mas num transe que é pura poesia, né? E é que leva a gente para o significado da existência e que, acima de tudo, faz com que a viagem não seja tão solitária, né? Porque, na verdade, nós somos de verdade sozinhos, somos nós, né? Essa travessia, quando a gente for atravessar, a gente quer sempre a mão de alguém. Eu assisti recentemente o filme do Almodóvar, né, O Quarto ao Lado, e que ele está... tomara que a gente possa discutir aqui, estou esperando o link, mas ele fala de alguém estar ao lado nessa hora da passagem, né? Nessa hora que a gente está se desprendendo de um local para ir para um outro lugar. E como isso é sozinho, e como é bom ter alguém do lado. A metamorfose, porque a vida é cheia de mortes, de pequenas mortes, na verdade, né? Em que a gente vai se refazendo, a gente vai se recompondo, vai se transformando nesses processos, né? E isso é muito lindo também, né? Então é essa isso, transformação dos personagens dela é uma constante, né? Na obra total. dela. Os Epifania, personagens a sempre se epifania, transformam, né? é. E eu estou adorando assim ler várias coisas e cruzando o Quem tem muito estilo. isso, que ela era muito fã também, é a Catherine Mansfield, que ela também tinha coisa da epifania, né? Que ela estava num lugar e de repente ela encontrava um ponto vélico, que a Carla traz aqui, que o Cortázar tem muito isso também, em que muda a realidade, que vira a chave e ela se transporta para um outro local. Vale muito a pena também dar uma Quem de investigada. nós não passou por isso, né? Pois é, então, quem não, né? Quem não que atire a primeira pedra, não é isso? Isso. Ah, então é isso, gente. Leila quer falar mais alguma coisa? Leila vai guardar para o próximo? Tá sem som, Vou Leila. guardar para o próximo, né? Achei muito legal ouvir. Estava pensando no que a Ana falou, né? Que também os autores, né? Uma concepção, né? Que diz que autores também cineastas, eles escrevem sempre uma mesma obra. Eles estão sempre fazendo uma mesma obra, né? E essa mesma obra, ela vai se inscrevendo, porque há algo, né, que eles acabam tratando à medida que eles vão escrevendo, né? Eu acho que no caso da Clarice, isso é nítido, né? Eu não conheço tanto dela para fazer essa linha, né, de associações, mas interessante a Ana ter feito esse garimpo, né? E que ela acha essas figuras muito semelhantes e que a gente até pode pensar, né? Até que ponto também o autor não gosta, né? Não acaba gostando muito, né? De determinadas imagens, determinadas cenas, ele guarda aqui, coloca aqui, mais adiante ele usa de novo, né? Porque para ele ainda continua viva de sentido. Então, muito legal, mas a Cláudia tem razão, né? O grande privilégio é que a gente possa compartilhar, né, as obras aqui, porque cada pessoa vai vivendo coisas que são muito peculiares, especiais, né?
e isso que faz esse mosaico aqui desses encontros. Então, isso tudo é muito bom, é Leila, maravilhoso. Leila e as outras, eu acho que eu já contei, mas eu vou repetir. Não é que eu estou velha, não, é que eu vou repetir de propósito. É que isso daí que me permitiu essa comparação é que eu ganhei esse presente da coleção de Clarice. E foi de uma pessoa muito querida. Você contou, né, que tinha Isso. Então, uma isso está me caixa. permitindo viajar e navegar de um livro para o outro. Maravilha, nossa, que Porque, bom. então, por isso, estou tentando aproveitar o meu presentão. Agradeça a ela por nós também. Claro, Querida, tudo bem. querida Ana, querida. Maria Augusta, a palavra é sua, pode falar, bem. Eu Pode abrir. queria só falar com a Maria José. Eu achei tão bonito o que ela falou sobre o texto da Clarice, e porque assim, um texto literário e uma escritora da excelência da Clarice Lispector, todas as palavras do texto, elas não são inocentes. Todas as palavras adquirem um significado. Talvez seja por isso que é tão difícil para mim, tá? Ler a Clarice, porque você tem que prestar atenção em cada palavrinha, ela não está ali à toa. E isso só acontece com grandes escritores. Era isso, obrigada. É isso mesmo, Maria Augusta, nada ali, tudo é aproveitado, né? Não é uma literatura fácil, não é algo fácil de forma alguma. As palavras são simples, mas a profundidade com que ela escreve fica inserido, fica como uma cicatriz na história da vida da gente. E é lindo isso, porque é como se a gente se tocasse e ela estivesse presente, né? Um bom escritor faz isso. Ele está sempre presente na nossa vida, de alguma forma, né? E é isso. E esse grupo também faz com que a gente possa transcender e poder se aproveitar dessas obras maravilhosas e poder partilhar e trazer a oralidade, fazer, como diz o Luiz Fernando, um ritual xamânico aqui, em que a palavra de cada um traça um bordado, né? É a vida em movimento, né? É a gente tecendo vida também, de alguma forma, através do outro, né? E aí, lembrando que esse livro agora faz aniversário agora nesse ano, a Clarice vai fazer aniversário no dia 10 de dezembro também, e que a gente precisa comemorar essa autora. E a gente já está há muito tempo, antes dessa história de febre de Clarice, eu estava até rindo outro dia, eu falei, a gente já está nela há muito tempo, a gente está aqui discutindo a Clarice há muito tempo e sentindo toda essa história, quer dizer, não é... Mas é muito bom também que ela possa ser divulgada, que as pessoas possam comentar, que os adolescentes possam, que ela possa entrar na vida dos adolescentes também e ressignificar esse mundo que está aí. Esse é o grande da história da literatura, Só gente. para terminar, ia falar uma palavrinha, é Pode que falar. essa repetição da primeira frase de cada capítulo com a anterior é que dá esse movimento, né? Esse moto perpétuo acho que dá um movimento. Você lê uma frase e em seguida retoma, né? No capítulo seguinte. Isso eu achei também É muito interessante. interessante também isso, Ana, porque você termina a frase, você termina dentro de um contexto. E É, quando você é começa de novo, outro. é um renascimento. É como se ela fosse Lindo. explicar mais um pouco aquela frase, Não, desenvolver, não é? aquilo renascendo, aquilo de alguma É, forma morre para renascer de uma outra forma. é. É Mas lindo, é um movimento do mundo também, né, que vai renascendo. mesmo, é isso mesmo. E as É- mãos Ô, dadas. Cláudia, Oi, Maria dá Augusta. tempo eu ler só um trechinho de um Vamos poema finalizar com do você, Maria João Augusta. Cabral? Vai. É João Pode, vai. Cabral? Pode. É isso, é baseando no que você disse, da participação de todos, tá? É Pode um falar. poema de 1966, Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos.
de um que apanha esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. É do João Cabral de Melo Neto. Ah, que lindo! Manda para mim, Maria Augusta, depois. Manda no Mandarei. WhatsApp, que aí eu vou colocar no próximo encontro também. Muito lindo, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada pelo carinho. Foi Beijo. maravilhoso. Encontro lindo. Obrigada, Adriana. Obrigada, Ana. Leila, querida, estou esperando Beijo. vocês agora na próxima, nosso próximo encontro, que vai ser no dia 14, acho, de dezembro, para ver. O filme é uma obra-prima, As Horas, que é maravilhoso, e o Eu conto já vi. é de enlouquecer mesmo. A imitação da Rosa é mais uma da Toda Clarice que rosa. vai deixar a gente assim. Agora, de novo, você esqueci teu nome de novo, que eu não anotei, que tá de preto, Galaxy, que você tá de camiseta preta. Agora mexer, ela não vai me. Eu esqueci teu nome. Liga o microfone, que eu não. Tem que ligar o microfone. Você já tinha me falado, mas eu não anotei. Não consegue ligar o microfone? Ah, nem Não escrever. sei. Agora, conseguiu. Qual o seu nome? Pode Meu falar. nome é Carmela. Carmela. É isso. Eu tenho assistido vários desses encontros nossos aí, mas eu não gosto muito de me expressar. Então eu fico só Não faz, ouvindo o que vocês falam, que é maravilhoso. não Tá faz bom? mal, Carmela. É muito bom te ver também. Queria te agradecer pela presença. Agora não vou esquecer mais. Carmela, obrigada pela presença, pelo carinho. E, gente, um Beijo. beijo para vocês. Obrigada, Tchau para Carmela, Maria vocês. Augusta, Ana, Aninha, Leila. Beijo para você, Adriana. Abraço. Maria José, emocionadíssima com você. Cleia, obrigada. Denise, obrigada. Rose, beijo para vocês. Uma boa noite para vocês, gente. Fabiana, Ana Paula, beijo para vocês. Simone, um beijo, um beijo. Orlinda também. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima, dia 14, para a gente poder se despedir e para a gente poder finalizar esse ano com chave de ouro com essa Clarice e com essa presença de vocês maravilhosa. Beijo para vocês, gente. Uma boa noite. Tá Boa bom? Obrigada. noite.